porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará a paz. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão. Pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Em seu nome as nações colocarão a sua esperança. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Diga-se entre as nações, reina o Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, com a sua família. É bom saber que você estava aqui nos aguardando, é bom saber que você está chegando, seja muito bem-vindo no canal da Igreja Batista Memorial de Itaúna. Você, meu irmão, membro da Igreja Batista Jardim Progresso, também seja muito bem-vindo. Você, irmão de outra igreja, de outra denominação inclusive, você, meu amigo, minha amiga, você que ainda não é um cristão, não é um membro de nenhuma igreja evangélica, mas tem nos acompanhado. Eu espero que Deus esteja falando de maneira poderosa ao seu coração ao longo de todos os cultos online, todas as mensagens que você ouviu, seja através de mim, através dos outros irmãos pregadores da nossa igreja. Quero compartilhar contigo a palavra de Deus, queremos estudar um pouco mais da Bíblia, um pouco mais a respeito da vida do apóstolo Paulo e uma das doutrinas pregadas por ele. Nós vamos fazer um estudo baseado na lição número 5 da nossa revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. A lição número 5 tem como título Jesus, a mão amiga de Deus. E para tanto eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, vamos ler do versos 18 ao 20. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu quero convidar você para deixar aí o seu like, que ajuda muito para que outras pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. O like você deixa, não é para a gente saber se você gostou, não gostou, ele não mede o grau de amizade que você tem com a minha pessoa, nada disso. O like ele serve para que outras pessoas que eu e você não conhecemos aleatoriamente tenham esse vídeo sugerido pelo YouTube para elas, de acordo com aquilo que elas estão procurando na ocasião. E é lógico, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal e, se possível, ainda compartilhe. Aí sim, compartilhe esse vídeo com seus grupos familiares, seus grupos de amigos, colegas de trabalho, para que estes sim, de uma forma direta, possam receber a palavra de Deus através da sua vida, através do seu compartilhamento. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 ao 20, o apóstolo Paulo nos diz assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo,
que vos reconcilieis com Deus. Se você puder, feche seus olhos, mas mantenha a Bíblia aberta em nome de Jesus. Pai, em teu nome estamos aqui nesta manhã agradecidos pela oportunidade de estarmos diante da tua palavra. Te pedimos que em nome de Jesus a tua voz seja a única a ser ouvida aqui. Que o teu Santo Espírito fale de maneira poderosa aos nossos corações. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, que está nos acompanhando agora, de maneira muito especial esse nosso amigo, essa nossa amiga que tem sido impulsionada pelo teu Santo Espírito a estar cultuando ao Senhor conosco. Que esse estudo que vamos apresentar agora, que vamos compartilhar agora, fale de maneira poderosa ao coração dessa pessoa, de maneira que, se for o caso, que ela venha em nome de Jesus se reconciliar contigo. É a nossa oração e a fazemos no poder do nome de Jesus. Amém. Jesus, a mão amiga de Deus. O autor, irmãos, ele inicia esse estudo mencionando uma discussão, né? Discussão no bom sentido, obviamente, quanto ao ponto básico do conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo. Né? Qual seria a mensagem básica do apóstolo Paulo? Seria a justificação pela fé ou a doutrina da reconciliação? Há muitos questionamentos, há muitas discussões a respeito disso. Não é o caso do autor da lição, não é também o nosso caso discutir isso. O autor da lição, ele fala no seu primeiro parágrafo, na parte introdutória da lição, ele diz que uma doutrina complementa a outra. E agora, nessa lição, a gente vai falar sobre a doutrina da reconciliação. Mas na próxima lição, no próximo domingo, falaremos sobre a justificação pela fé. Então, ambas são pregadas, são ensinadas pelo apóstolo Paulo, elas se complementam entre si, de maneira que não há problema algum naquilo que Paulo estudou, naquilo que Paulo, melhor dizendo, Paulo ensinou através dos seus escritos. Mas, estudando a vida e o ministério de Paulo, o apóstolo, sobretudo através de seus escritos, então a gente chega a essa conclusão, que Paulo deu essa devida atenção a ambos os estudos, né? A ambas as doutrinas. Hoje, como disse o autor, ficaremos com a doutrina da reconciliação, que mostra Jesus como a mão amiga de Deus no afã divino de alcançar os seus propósitos. E vamos ler alguns dos textos sugeridos pelo autor para enfatizar essa doutrina. Romanos capítulo 5, verso 10 e 11. Eu quero ler esse texto com você. Romanos capítulo 5, verso 10 e 11. São textos que dão base aos ensinos de Paulo sobre essa doutrina, a doutrina da reconciliação. Em Romanos 5, versos 10 e 11, o apóstolo Paulo diz assim: Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. O apóstolo Paulo ensinando aos irmãos cristãos lá em Roma a respeito dessa doutrina. Quem éramos antes de aceitarmos a Cristo como nosso único e eterno suficiente Salvador e quem somos nós agora, uma vez reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Paulo também fala isso em outros textos, o autor sugere aí outros textos, mas eu quero ler só mais da carta de Paulo aos Efésios. No capítulo 2, um texto um pouquinho longo, verso 11 ao 16. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo,
separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com eles a inimizade. Então a gente está aqui diante de mais um texto onde o apóstolo Paulo ele fala de quem éramos antes de tomarmos essa decisão ao lado de Cristo e quem nos tornamos, né? Isso não é um mérito nosso, isso é um mérito do próprio Senhor através da sua ação em nosso favor ali na cruz do Calvário. O conteúdo da mensagem paulina e apostólica em geral, né, é que éramos inimigos de Deus. Antes do homem aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, ele acaba se colocando como inimigo de Deus. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Você, meu amigo, que ainda não é um servo de Deus, para pensar, todos nós, e eu estou me incluindo também, todos nós temos a tendência a fazer aquilo que é errado. A nossa tendência é de desobedecer a Deus, e essa desobediência, ou essa impulsão pela desobediência, nós herdamos, espiritualmente falando, dos nossos pais. O primeiro casal, Adão e Eva. Você conhece a história. E uma vez tendo herdado essa tendência de desobedecer a Deus, nós nos tornamos então inimigos de Deus. Não que Deus queira isso, não que em algum momento Deus quisesse isso, muito pelo contrário, Deus nunca quis. Mas Deus também deu ao homem a oportunidade dele escolher ser amigo ou ser inimigo de Deus, de obedecer ou de desobedecer a Deus. E o homem, infelizmente, escolheu desobedecer a Deus. E isso aconteceu lá no Éden e vem acontecendo até os dias atuais, quando o homem, ele, diante de tantas oportunidades de escolhas, e eu costumo dizer que a vida ela é feita de escolhas, todo momento a gente está escolhendo fazer alguma coisa. Você nesse exato momento escolheu estar participando desse estudo bíblico, mas outras pessoas escolheram fazer coisas totalmente irrelevantes para a sua vida. E outras mais ainda escolheram fazer coisas que estão fazendo com que elas caminhem passos largos para o abismo. Então, Deus não se agrada disso. E por Deus não se agradar disso, não se agradar do pecado, até porque Ele é santo, e a Bíblia diz que não há comunhão entre o santo e o profano, entre as luzes e as trevas, então a gente se torna inimigo de Deus por conta da prática do pecado. Mas a boa nova do Evangelho diz que Jesus é uma chamada de Deus para nos reconciliarmos com Ele. Jesus é uma chamada de Deus. É uma ação divina, uma ação do Senhor, que Ele próprio se fez carne, habitou entre nós, para nos trazer de volta para si mesmo. É da vontade de Deus, inclusive, ter bom relacionamento com o homem, ter bom relacionamento com a sociedade humana. Deus e o homem, antes, estavam em posições opostas. Aí agora, eles têm a oportunidade de se tornar amigos em Cristo Jesus. E aí, existem vários textos que falam a respeito disso. Lá no Evangelho de João, por exemplo, Jesus diz que nós seremos seus amigos se nós fizermos aquilo que Ele nos manda. Lá no Evangelho de João 14.
Lá na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pecado conduz o homem à morte, à separação de Deus. Mas o texto continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o homem tem a oportunidade de se reconciliar com Deus, se ele, obviamente, se for da vontade dele. E aí o texto que o autor, melhor dizendo, da lição, ele a dividiu em 3 tópicos, e no primeiro tópico ele intitulou da seguinte maneira, ele falou o seguinte, a inimizade entre Deus e o homem. A inimizade entre Deus e o homem. Eu vou ler aqui e vou comentando contigo. Vou fazer diferente como eu tenho feito em outras oportunidades. Ele diz assim, isto quer dizer que o homem fora de Cristo não está reconciliado com Deus e que a inimizade entre os dois permanece. Algumas pessoas objetarão a isto dizendo, como Deus pode ser inimigo de alguém se ele é amor? É verdade, Deus é amor. Diz o autor, evitemos raciocínios simplórios e argumentos baseados em sentimentalismo humano. A questão para nós deve ser sempre esta. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Ela é a autoridade, e não os nossos sentimentos ou nossas impressões. A gente não pode tentar buscar solução, respostas em assuntos espirituais no nosso pensamento, no nosso emocional. Precisa ser buscado na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, ele diz o seguinte, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas, a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Portanto, a autoridade máxima para falar de Deus, para falar de assuntos espirituais, ou seja, falar de salvação, pecado, origem, destino do homem, quem é o homem, a autoridade máxima para falar sempre desse assunto não é a ciência, não é a filosofia, não é a sociologia, é a Bíblia Sagrada. E aí, a partir do segundo parágrafo, ele diz o seguinte, em Romanos 8, capítulo 8, verso 7, Tiago 4,4, são passagens bíblicas que mostram haver uma inimizade entre o homem não regenerado, seus impulsos e tudo o que o domina e Deus. E aí, vamos ler lá em Romanos, capítulo 8, verso 7, para que você tire qualquer dúvida que você tem a respeito desse assunto, porque pode te parecer um pouco ofensivo essa afirmação. Paulo diz lá, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. No outro texto, que é o de Tiago, capítulo 4, verso 4, abra aí a sua Bíblia, Tiago, capítulo 4, verso 4, depois da carta aos Hebreus, Tiago, capítulo 4, verso 4, diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, e aí agora Tiago, irmão de Jesus, um dos textos que nós estudamos recentemente, inclusive aqui mesmo, nesse canal, Tiago fala então dessa inimizade do homem quando ele não está em Cristo Jesus. E quando o homem não está em Cristo Jesus, automaticamente é porque ele está fazendo amizade com o mundo. E o mundo aqui não está fazendo referência ao local, está fazendo referência ao pecado, às coisas pecaminosas, as coisas concernentes desse mundo, coisas passageiras, que o homem abraça, que toma para si, que coloca prioridade na sua vida nessas coisas. E aí Tiago, Paulo,
a Bíblia, ela condena essas coisas. E mostra que isso causa inimizade entre nós e Deus. Mas aí, continuando aqui a lição, o autor continua. Se nos curvarmos diante do ensino bíblico, temos que reconhecer que Deus não é o Papai Noel ou a fada madrinha que tantos imaginam. Deus é Pai. Deus é Pai. Tudo vai se resolver. Ou quem ama não castiga. Algumas pessoas veem Deus dessa maneira, né? Deus é moral e é justo, e os pecadores não reconciliados são seus inimigos, conforme lemos nesses textos. O homem sem Cristo não é um coitado, e sim um rebelde contra Deus. Por quê? Porque o homem sabe da sua condição. Ele pode não admitir, mas todos nós, em sã consciência, sabemos que nós somos pecadores. É por isso que a Bíblia fala, nos mostra, nos deixa bem claro que a criança, se a criança morrer, ela está salva. Por quê? Porque ela ignora essa verdade. Mas eu e você não, nós sabemos. E se nós sabemos o que é certo e o que é errado, se nós escolhermos aquilo que é errado, devemos assumir também as consequências dos nossos erros. Diria alguém, é simples assim, né? O autor continua, isso sucede não porque Deus seja caprichoso ou rabugento, mas porque, diferentemente de nós, sendo absolutamente santo, ele está em veemente oposição a toda forma de mal. Apesar de dizermos que somos bons e de acentuarmos nossos sentimentos positivos, somos pecadores e, como tais, amamos o erro e praticamos o mal. É interessante essa fala do autor aqui, que nós acentuamos nossos sentimentos positivos. Isso é uma verdade. É como alguém está interessado numa pessoa, né? O casal que está ali prestes a namorar, ou até no próprio namoro. O que nós fazemos? Nós acentuamos para a namorada, para o namorado, as nossas qualidades. Não tem problema nenhum nisso. Mas precisa mostrar, na verdade, quem realmente nós somos. E diante de Deus, é interessante a gente lembrar o seguinte, que diante de Deus não tem como eu e você escondermos os nossos erros, nossos defeitos. Porque Ele é aquele que sabe todas as coisas e sonda, inclusive, os nossos corações. Sendo assim, nós não podemos, de maneira alguma, estar na condição de inimigos de Deus por conta do pecado, mas queremos nos apresentar como amigos. E aí o autor faz menção aqui ao profeta Abacuque, no capítulo 11, capítulo 1, verso 13, a parte A, que diz o seguinte: Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e que não podes contemplar a perversidade. Inimizade é algo que a gente precisa, a inimizade com Deus, para com Deus, é algo que a gente precisa consertar. E o autor diz aqui, essa inimizade não é de sentimentos. Alguém pode gostar de Deus, de assuntos espirituais, ser bondoso, mas a inimizade é moral e não sentimental. Tem bases teológicas e não sentimentais. Ela existe apesar de nossas boas intenções. E há um ditado popular antigo que diz, né, de boa intenção, o inferno está cheio. E tudo a ver com isso. Se entre Deus e o homem há uma inimizade estabelecida, para um bom relacionamento, esta há que ser desfeita. E aí a gente vai para o segundo tópico. Como desfazer, então, essa inimizade? Como fazer com que o homem se volte a ser amigo de Deus? Está na página 32 aí. Como ser amigo de Deus? Como desfazer a inimizade? E aí o autor diz aqui, como é possível desfazer a inimizade?
por sucessivas reencarnações que supostamente nos tornariam melhores? Pela prática de boas obras? Por cerimônias religiosas que acalmariam a Deus? A resposta está em 2 Coríntios 5, versos 18 e 19. A gente já leu. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Deus tomou a iniciativa de cessar a inimizade. Ele nos propõe a paz em Jesus. Ele nos estende a mão na pessoa de seu Filho. É obra de sua graça, é ato de sua bondade. Ele tornou isso possível. A cruz é o aceno de amor de Deus. Tem gente que às vezes pensa assim, Deus não me ama, Deus não... devido aos problemas que surgem na sua vida, né? Na vida dessa pessoa. E ela não para meditar, porque muitas das vezes os problemas que tem na vida dela são frutos das escolhas erradas que ela própria fez, e que Deus, ela se esquece que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, inclusive ela, né? Inclusive eu e você que está me assistindo agora. O Novo Testamento não diz que Cristo nos reconciliou com o Pai. A revelia deste. Os versos 18 e 19 são claros. O Pai nos reconciliou consigo em Cristo. A iniciativa foi dele. Agora eu quero que você preste atenção aqui na fala do autor. O Pai não é um colérico com tendências homicidas, a quem um filho adocicado vem acalmar para conseguir o nosso perdão. Deus Pai é amor, está lá em 1 João 4,8. Algumas ilustrações contadas em sermões fazem de Deus um destrambelhado, furioso, querendo vingança ou justiça a todo custo. E aí ele coloca aqui o Antigo Testamento também, e mostram Jesus como um filho adocicado que aplaca a cólera deste pai iracundo. Eu não sei se você entendeu da mesma maneira que eu entendi, mas eu, pelo menos da maneira como eu entendi, eu não concordo com essa fala do autor a respeito de Deus lá no Antigo Testamento. É bem verdade que a lei, a prática da lei é algo duro, um pouco duro aos nossos olhos. E estava algo muito enfático lá no período do Velho Testamento. Mas quando eu olho para o Velho Testamento, para o Deus que é revelado lá no Velho Testamento, eu percebo que ele é um Deus de amor também. Sabe por quê? Olha só, quarta-feira passada, depois você pode dar uma olhadinha lá no meu sermão de quarta-feira passada, eu preguei, e aí eu usei 2 textos lá do Velho Testamento que eu quero mencionar agora. Um foi lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 32. Eu já abri aqui. Anota aí, depois você dá uma conferida. Olha o que Deus diz. Aliás, verso 30 ao 32. Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Deus vai julgar. E Deus é justo nos seus julgamentos. Mas olha o que ele diz. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Olha só, Deus está dando para aquela geração do profeta Ezequiel uma nova chance, uma nova oportunidade. E aí pergunto eu a você, é ou não é um ato de amor da parte de Deus? Ele continua, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrerias, ó casa de Israel? E aí nessa pergunta de Deus, que eu vejo uma pergunta indutiva, né? Uma pergunta que induz o homem, né? Induziu aquela
geração e induz a mim e a você a pensar, poxa, qual razão, qual motivo eu tenho para continuar no pecado, se estar ao lado de Deus, servir a Cristo é muito melhor, é infinitamente melhor. E aí ele continua mostrando que ele é o Deus de amor, lá no Velho Testamento, verso 32. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus não tem prazer na morte daquele que morre. Palavra dele próprio. Então não tem como eu olhar Deus lá no Velho Testamento como alguém furioso que quer vingança ou fazer justiça a qualquer custo. O outro texto que eu usei semana passada, isso eu estou fazendo referência a textos que eu usei quarta-feira passada, dizendo, mas existem muitos outros. Osés, capítulo 14, verso 1. Se você acompanhou a mensagem de quarta-feira passada, você vai lembrar, 14, verso 1 de Oséias. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Aí lá no verso 4 ele diz, eu sararei a sua perversão. Eu, Deus, voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Esse é ou não é o Deus que os ama? Eu creio que sim. Mas aí, continuando ainda a lição, aí lá no finalzinho no terceiro parágrafo desse segundo tópico, o autor fala, a ênfase do ensino neotestamentário é que o homem deve se reconciliar com Deus. Na verdade, quero acrescentar que a ênfase de Deus para com o homem é a reconciliação com Ele. Desde que o homem caiu. Desde Gênesis 3,15. E aí a gente vai ver de maneira prática dilúvio, na chamada de Deus a Abrão. Por aí vai. O que dizer do livro de Juízes, né? Que toda hora uma geração do povo de Israel estava em pecado e Deus levantava um homem ou uma mulher para profetizar para aquele povo e o povo se levantava, se reerguia. Quando aquele profeta ou aquela profetisa falecia, o povo tornava a pecar. E o que Deus fazia? Tinha outro homem, outra mulher de Deus. Isso é ou não é demonstração do amor do Senhor? Esse desejo que partiu realmente de Deus do homem se reconciliar com Ele. E aí o autor ele cita aqui 2 Coríntios 5,20, rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus, né? A parte B do versículo. E aí ele continua dizendo aqui, é o pecado que causa a inimizade entre Deus e o homem. Cristo morreu para levar nossos pecados. Não há motivo para continuarmos em inimizade. Somos chamados a sermos amigos de Deus. A Bíblia, na linguagem de hoje, lá no texto 2 Coríntios 5,18, traduziu assim. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Como dizia um antigo folheto da Cruzada Mundial de Literatura, ele quer ser seu amigo. Ou seja, a ênfase da mensagem de Paulo é se reconcilie com Deus e volte a gozar da sua amizade, volte a usufruir da sua amizade em Cristo Jesus. O terceiro tópico tem como título um episódio curioso, aí baseado numa história, né? Eu não sei se é verídica ou não, parece que é, né?
do passado. E aí diz aqui, em 1965, soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas do Pacífico. Eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945 e ainda continuavam escondidos em florestas lutando. Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra acabara havia 20 anos. Alguém comentou sobre eles. Gente estranha esta, lutando numa guerra que havia acabado há 20 anos. Aí o autor comenta, mas muito mais estranho é o tipo de gente que continua lutando contra Deus 2000 anos depois, após Cristo ter acabado com a inimizade na cruz. Não há motivos para manter-se afastado de Deus. Ele nos reconciliou em Cristo e nos oferece a mão de amizade. A nós compete aceitar a sua mão amiga. E aí eu quero perguntar a você, meu amigo, que está me acompanhando nesta manhã. Cristo, desde a sua existência, o que Deus tem feito por você é lhe conceder cada dia mais uma oportunidade, mais um dia de vida, que é mais uma oportunidade de você se reconciliar com Ele, de você aceitar essa mão amiga chamada Jesus Cristo, que está estendida para te acolher, para te proteger, para te guardar, para te sustentar, para te suprir em todas as suas necessidades, dentre elas a maior de todas, que são as necessidades espirituais, as quais a nossa alma anela, anseia, mais do que a sede de um copo d'água. E aí eu pergunto a você, o que está faltando diante de todos esses sinais da volta de Jesus que estão aí ao nosso redor? Esse é o seu papel, meu amigo. E a igreja, diz o autor, compete a compreensão de que ela chama os homens a refazerem um bom relacionamento com Deus. E aí ele cita 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O autor falou que existem pessoas que estão aí há 2000 anos lutando contra Deus como se ele fosse inimigo. Você é um desses? Não 2000 anos, você não tem esse tempo todo de vida. Mas eu, por exemplo, tenho 51 anos. Será que tem alguém um pouco menos de idade, um pouco mais de idade que eu tenho, que ainda está lutando contra Deus? Ou seja, está afastado de Deus. Deus está chamando e você está dizendo que não precisa dele, que a presença de Deus na sua vida não lhe é necessária. Será que é isso mesmo que você vai continuar a fazer, meu amigo, minha amiga? Você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que outrora era um crente em Cristo Jesus e se desanimou e está aí afastado, agora está até sentindo falta de estar na igreja, de estar cultuando o Senhor, mas ao mesmo tempo que está sentindo falta da igreja, está sentindo falta da praia, está sentindo falta de passar o domingo inteiro lá no campo de futebol, o domingo inteiro com seus amigos, nos bares. Queria que você pensasse sobre isso. O autor termina a lição concluindo, e eu resumi a conclusão dele aqui. Primeiro, o pecado nos separou de Deus, nos fazendo seus inimigos. Guarda isso. O profeta Isaías, lá no capítulo 59, versículo 2, Isaías diz que as nossas iniquidades é que causam separação entre nós e Deus. Se nós tivermos uma vida santa, uma vida separada para Deus, nós tornamos seus amigos. Nós nos reconciliamos com Ele. Uma segunda coisa que o autor fala, nós não podemos fazer nada para mudar essa história. Nós não temos esse poder. Nós não temos essa condição. Entendeu? Mas Deus fez através de Cristo. Nós não podemos fazer nada para mudar isso. Mas Deus fez através de Cristo Jesus.
Por isso que Jesus, o autor intitula como sendo a mão amiga de Deus. Porque Jesus que vai nos reconciliar, vai nos abraçar e trazer de volta para Jesus. O carcereiro da cidade de Filipos, esse texto está registrado lá em Atos 16, verso 30 e 31, ele, diante de uma situação que houve lá no cárcere, e aí os presos todos foram soltos, e os cárceres foram derrubados, foi um milagre, uma ação de Deus ali. E aí, se os presos fugissem, ele teria que pagar com a sua própria vida. E ele tentou se matar. Paulo estava com Silas na ocasião, disse para ele que ele não se matasse, porque todos estavam ali. E aí, tendo ele ouvido a mensagem de Deus através de Paulo e Silas durante toda a noite, durante toda a madrugada, assim como os demais presos que ali estavam, e esse é o motivo pelo qual os presos permaneceram ali, aquele homem então entendeu que ele precisava também dessa salvação. E ele fez uma pergunta, Atos 16:30. Senhores, o que eu devo fazer para ter a salvação? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? E é interessante que nessa pergunta do carcereiro de Filipos, há nas entrelinhas algo que precisa ser muito bem refletido por nós. O que eu devo fazer para ser salvo? Talvez ele estivesse pensando assim, o que seria? Boas obras? Seriam estar na igreja, como a gente costuma falar? Fazer algo em prol da igreja? Tudo isso a gente deve fazer. Mas o que deve ser feito pelo homem para ele obter a vida eterna? Para que ele seja salvo? Paulo respondeu no verso 31. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você que ainda não é crente em Cristo Jesus, você precisa crer em Jesus. Se você frequenta nossas igrejas, se você frequenta alguma outra igreja, glória a Deus por isso. Você vai lá, é melhor do que estar em outros lugares, e lá a palavra de Deus vai ser pregada. E a gente está orando para que Deus fale de maneira poderosa ao seu coração. A gente está em oração para que Deus fale também de maneira poderosa ao seu coração nessa manhã, nessa oportunidade. Mas isso só vai acontecer se você crer. Se você não crer, não adianta. Vai assistir esse culto e vai continuar a sua vida como antes. Paulo diz na carta aos Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Esse poder de Deus só vai se manifestar na sua vida, tornar um crente em Cristo Jesus. Terceira e última conclusão, resumo da conclusão. A responsabilidade, e aí mais para a igreja, a responsabilidade de propagar essas verdades é nossa, é da igreja. Eu queria que você, meu irmão, minha irmã, pensasse muito nisso. A responsabilidade de compartilhar essa palavra, essa mensagem é nossa. Nós temos aí redes sociais e às vezes nós usamos redes sociais para jogar em direta uns para os outros. Nós usamos redes sociais para ficar discutindo política. Nós usamos redes sociais para contar piada, para difundir uma piada, para propagar outras coisas. E algumas delas são lícitas e a gente tem que propagar mesmo. Não estou dizendo que você não deva fazer isso, muito pelo contrário. Mas Cristo, com a sua mensagem, deve ser a nossa prioridade de vida. Então, é responsabilidade da igreja de propagar essas verdades, com ou sem pandemia. Independentemente dessa situação que a gente está vivendo, precisamos propagar a sua mensagem, a mensagem de salvação. Como nós estamos fazendo aqui. Há 2 meses atrás eu não me imaginava, um pouco mais de 2 meses atrás eu não me imaginava estar pregando num culto online. Muito pelo contrário. Imaginava estar hoje lá no
no templo, né? Na minha igreja, como a gente costuma falar, várias classes divididas, e pregando a palavra, estudando a palavra, compartilhando com meus irmãos. Alguns estão aqui me assistindo, mas isso não é possível. E veja que isso aí já fez com que faz com que a gente comece a pensar numa outra possibilidade, né? E ao término dessa pandemia, a gente obviamente vai voltar aos cultos presenciais, sim, é lógico, é óbvio, mas mantermos esses cultos aqui também, para que quem porventura não estiver lá possa acompanhar aqui. Quem está distante, como alguns irmãos que nós temos, que são membros da igreja, estão lá em Santa Catarina, estão em outros municípios que moram em Niterói, né? Pessoas amigas nossas, irmãos em Cristo, irmãos, parentes de nossos irmãos, que estão inclusive até nos Estados Unidos, possam também nos acompanhar. Mas a igreja tem que pregar, tem que compartilhar, seja de maneira presencial, seja através de rádio, através de TV, através da internet, através de sinal de fumaça, seja como for. A responsabilidade de propagar essa mensagem é nossa. Paulo disse, em 2 Coríntios 5:20, sorte que somos embaixadores, ou seja, representantes de Deus aqui na face da terra. Nós somos embaixadores da parte de Cristo, se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis. Existe um cântico no nosso hinário que diz: reconciliai-vos já. É a ordem que Ele dá. Quero orar pela sua vida agora. Agradecer a Deus por você ter me acompanhado até esse presente momento, ter ouvido toda a mensagem. Espero que Deus tenha falado de maneira poderosa no seu coração, você tenha entendido. E se você entendeu, certamente você vai aplicá-la na sua vida. Se ainda não era um crente em Cristo Jesus, tomou essa decisão agora, vai lá nos comentários, lá embaixo. Não é no chat, não. No chat eu não vou poder pegar, mas vai lá no comentário. Coloque seu nome, coloque o seu contato. Quero fazer contato contigo, tomar conhecimento da sua decisão. Quero orar contigo, mais uma vez, sem ser essa agora. Quero sugerir para você alguma igreja próxima aí da sua casa, tá bom? Se eu puder te ajudar, vai ser assim, de grande valia. Futuramente você vai me agradecer por isso. Feche seus olhos aí se puder. Vamos conversar com Deus. Pai, em teu nome nos encontramos na tua presença, agora distante uns dos outros, mas virtualmente ligados, no mesmo propósito, que é glorificar o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela vida de cada um dos irmãos da Igreja Batista Memorial de Itaúna, que tem mantido esse canal. Te louvamos também pela vida dos irmãos da Igreja Batista de Progresso, as demais igrejas que são representadas, que estão nos acompanhando. Pedimos, ó Pai, que o Senhor os acompanhe, que o Senhor continue os guardando, livrando de todos os perigos, de todos os males. Ó Pai. Seja com aqueles pedidos de oração que têm chegado até nós, que o Senhor esteja atendendo a cada pedido de acordo com a tua vontade, ó Pai, de maneira que o teu nome seja glorificado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio, de poder falar contigo nesta manhã. Essa é a nossa oração e a fazemos. No poder do nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até logo mais.